Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de prova discursiva. Se você não me conhece, caiu aqui no canal do YouTube de paraquedas. Eu sou o professor Bruno Marques, sou professor discursivo do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você Concursado aqui no YouTube, ele disponibiliza regularmente resoluções de provas discursivas, né, com temas de interesse dos nossos alunos, para que você possa aprimorar a sua preparação para a discursiva em concurso público. E funciona assim: a gente escolhe os temas com base nos comentários dos alunos. Então, se você tiver um tema de interesse, um concurso, uma banca, deixa nos comentários que pode ser o conteúdo da próxima aula de resolução de discursiva. E também aqueles temas que possuem mais curtidas, mais likes, né, eles são direcionados para a equipe para que possam trazer mais temas semelhantes àqueles. Então, se você curtiu o tema, curtiu a forma como foi ministrada a aula, você pode curtir aí, porque aí a tendência é que a gente tenha mais aulas assim aqui no canal, beleza? E por fim, eu aproveito para deixar aqui algumas orientações para a sua preparação. Primeiro, o link do enunciado da discursiva, ele está disponível aqui embaixo, é só você clicar para você poder acompanhar ali a resolução com o enunciado do lado, beleza? Também tem aqui embaixo o link para a Academia Discursiva, que é o nosso treinamento especializado em discursivos. Um treinamento que possui correções periódicas toda semana, né? Você possui temas direcionados para o seu concurso e possui também acesso a todos os cursos de discursivas disponíveis no canal do Você Concursado. Então, se você estiver interessado em uma preparação ainda mais eficiente para concurso, conheça aí a Academia Discursiva. Agora, fique com a nossa resolução de prova. Um forte abraço. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma resolução de prova discursiva. Né? Nessa aula a gente vai responder a uma questão elaborada pela equipe do Você Concursado que cobra aí um conhecimento acerca de segurança pública. E nessa aula aqui eu vou trazer para você não só os argumentos ou algumas informações que você pode utilizar em questões que cobrarem esse tema, mas principalmente vou te passar orientações e cuidados que você precisa ter durante a elaboração da prova discursiva para que você consiga um bom desempenho na banca Sebrasp, né? E para poder facilitar a estrutura dessa aula, eu dividi em três partes, que é analisar o enunciado, montar um rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução para você, que é o mesmo modelo que você vai seguir no dia da sua prova. Você vai pegar a sua prova, analisar seu enunciado, montar um rascunho eficiente ali, que não precisa ser um rascunho inteiro, né, mas só as palavras-chave, e depois fazer sua proposta de resolução, que vai ser a proposta que vai ser lida pelo examinador, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação aqui. Banca Sebrasp, questão inédito, tema inédito de 2000, aplicado em 2021, beleza? Essa questão, ela segue aquele padrão de questão da banca Sebrasp, né? Que cobra aqui, que traz, né, primeiro o texto motivador, depois vem com o comando da questão e, por fim, traz de forma expressa os tópicos. Então, ela aqui elenca os tópicos. No comando da questão, ela já define aqui o tema, beleza? Então, o que você vai fazer no dia da sua prova? Você vai ler o enunciado, ler o texto motivador, e o texto motivador vai servir para quê? Vai servir para que você consiga entender qual é a visão da banca acerca daquele tema, né? Porque às vezes ela traz textos motivadores com algum viés ali, né? Com algum direcionamento a favor ou contra, fazendo uma crítica ou defendendo, né, o que está no tema. Então, o texto motivador serve para isso e também o texto motivador serve para você poder acionar, né, a sua mente para que você consiga lembrar de alguns aspectos relacionados àquele tema. Porque você lê aquele texto motivador e você começa a pensar sobre aquilo e começa a lembrar de outras informações que é o que você vai precisar utilizar para poder responder, né, os tópicos. Então é para isso que serve o texto motivador. Aí vem o comando da questão. O comando da questão, ele diz o seguinte, ó. Ele pede para que você discorra sobre o seguinte tema. E aí traz assim, ó, os desafios impostos às polícias civis em tempo de pandemia. Então, esse é o tema da sua redação, tá? E com base nesse tema, você vai ter que desenvolver,
né, e responder o que se pede a seguir. Aí ele traz aqui 3 tópicos, isso que é um padrão de enunciado também. Podem ser 2 tópicos, podem ser 4, mas em regra a banca gosta de utilizar 3 tópicos. E aí cada tópico tem uma pontuação. Esse tópico aqui vale 8,5, esse daqui vale 5, isso aqui vale 15. Isso aqui tem um impacto significativo na hora da gente montar nossa estratégia de prova. Mas a gente vai falar sobre isso lá no nosso rascunho eficiente. E tudo isso para ser respondido em 30 linhas. Então, o que que a banca pediu aqui? Ela pediu para que o candidato relacionasse, então, relacione o papel da Polícia Civil na manutenção dos direitos e das garantias fundamentais de segurança pública. Então, ela quer que você diz qual é o papel da Polícia Civil, né, na manutenção dos direitos e das garantias fundamentais de segurança pública. Veja que eu peguei e transformei em uma pergunta. E aí eu vou ter que buscar o papel da Polícia Civil e relacionar esse papel com os direitos e garantias fundamentais, beleza? Depois, discorra sobre a atuação da Polícia Civil na manutenção da ordem pública durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Então ele pede para que você fale sobre a atuação da Polícia Civil, né, na manutenção da ordem. Opa, a Polícia Civil ela tem o dever de manter a ordem pública, né? Mas como que ela manteve a ordem pública nesse estado de calamidade pública? Então, como a Polícia Civil atuou durante esse período? Qual foi o papel da Polícia Civil? Então, você vai discorrer sobre isso. Então, é basicamente pegar as funções, o papel, o que a Polícia Civil faz, né, de forma prática, e tentar relacionar isso com a situação que é o estado de calamidade pública, né, a pandemia da Covid-19. A gente pode utilizar alguns argumentos que a gente vai trazer aqui no texto. E por fim, né, cite exemplos de crimes que aumentaram durante a pandemia da Covid-19 e liste ações que podem ser adotadas pelas polícias civis para evitá-los. Aqui a equipe do Você Concursado pensou em um tópico para poder te alertar sobre isso na prova. Primeiro, a banca pede para você citar exemplos. Então, quando ela diz exemplos no plural, espera-se que o candidato traga 2 ou mais exemplos de crimes que aumentaram durante a pandemia. Então, tem que estar relacionado com a pandemia esse tipo de crime, né? Com um aumento durante a pandemia. E segundo liste ações, tá, que podem ser adotadas pelas polícias civis para evitar esses crimes. Então você vai ter que relacionar, você vai ter que apresentar quais foram os crimes que aumentaram e depois listar ações acerca desses crimes e não de outros crimes, evitá-los, né? Tá buscando os crimes que você citou aqui, beleza? Então é um tópico. Aí aqui ações, 2 ou mais ações que o candidato tem que citar. E o interessante é que você tem aqui, ó, 2 perguntas. Então você tem que citar primeiro os crimes, é o subtópico 1, e depois listar as ações que podem ser adotadas. Esse aqui é o nosso subtópico 2. Então é um tópico que tem 2 subtópicos. E é importante que o candidato fique atento a isso, porque às vezes ele lê rápido, acha que só tem que responder a uma pergunta, e aí a banca tira ponto dele. E aí tira muito ponto, porque ele vai deixar de responder aí metade do que foi solicitado, pelo menos, né? Então tem que ficar ligado quanto a essa leitura do enunciado. Depois você faz essa leitura, você já entendeu o que a banca quer que você responda. Aí você vai montar então o seu rascunho eficiente. O rascunho eficiente, ele utiliza aí a estrutura argumentativa de um texto dissertativo, né? Que é aquela estrutura que a gente trata nos nossos cursos e tudo, que foge daquela estrutura formal só de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não, isso aqui é a estrutura do texto em si, da lógica do texto. E o interessante é que a banca Sebrasp, ela já dá para você quase todas as informações dessa estrutura. Então ela já diz qual é o assunto que você pode extrair lá do enunciado, que é a pandemia ou segurança pública, é algo amplo, no qual está inserido o nosso tema, né, que é aquele que está expresso no enunciado também. Os desafios impostos às polícias civis em tempos de pandemia. E a banca também traz aqui os tópicos, vão ser 3 tópicos, cada um dos tópicos com uma pontuação específica. Então, o que falta para a gente poder ter a nossa estrutura argumentativa completa? É montar a nossa tese. A tese, ela é uma afirmação sobre o tema, é o nosso ponto de vista acerca do tema. Não precisa ser nada extraordinário,
tá? Vai ser algo extraordinário se por acaso a banca trouxer uma pergunta. No local do tema, ela trouxer uma pergunta, né? E aí você vai precisar responder essa pergunta, né, na tese. Então, tem dois tipos de enunciado, né? Nesse enunciado aqui não, a gente só precisa fazer uma afirmação acerca do tema que vai ser o nosso ponto de vista. Nesse caso, qual foi a afirmação que eu fiz? As ações das polícias civis estão relacionadas à garantia de direitos e à manutenção da ordem pública durante o estado de calamidade. Então eu peguei aqui o tema e fiz uma afirmação sobre ele, beleza? Feita essa afirmação, aí você já tem a estrutura completa. Aí a gente já sabe onde que a gente vai encaixar cada uma dessas informações, né? Aí a gente vai ter que buscar aqui trazer as informações principais. Então, por exemplo, nesse tópico 1 aqui, você vai ter que elencar o que pode ser utilizado como resposta. Por exemplo, a Polícia Civil aqui. Primeiro, você tem que relacionar o papel da Polícia Civil com os direitos das garantias fundamentais. Então, você precisa saber qual é o papel da Polícia Civil e depois quais são as garantias fundamentais que estão relacionadas com esse papel. Né? Então, você vai falar aqui o papel de segurança da Polícia Civil, garantir a segurança pública, não é? Aquele artigo 144 da Constituição Federal. Então, fala de segurança pública, fala de ordem, né? Fala do exercício da polícia judiciária, fala da apuração de infrações penais, né, exceto aquelas militares. Então isso aqui tudo está naquele artigo 144, né, da CF, da Constituição Federal. E onde é que estão as garantias fundamentais? Também está lá na CF, né? E aí aqui você pode citar diversas garantias que estão associadas a esse exercício do papel da polícia. Por exemplo, a polícia, quando ela está atuando, ela tem que fazer o quê? Ela tem que respeitar homens e mulheres, tratar homens e mulheres de forma igualitária, né? Ela não pode utilizar-se da tortura ou da prática desumana, né? Do tratamento desumano. Ela tem que ela pode ir até na dignidade da pessoa humana, que já está lá no artigo 1º da Constituição Federal, que a gente também pode adaptar para colocar aqui, mas tem uma série de outras garantias, garantia da inviolabilidade domiciliar, das correspondências, né? Também tem a questão do respeito à vida privada, à honra, também a não prática do racismo, né? Que é um assunto relevante aí para a questão da polícia, principalmente da polícia militar, que age aí diretamente no trabalho ostensivo. Enfim, então você vai listar várias garantias fundamentais para depois você poder escolher qual você vai utilizar para poder relacionar com o papel da Polícia Civil, beleza? Então é nessa fase da redação que você vai buscar as informações que você estudou e tentar utilizá-las aqui na sua redação, beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um desse para cada um dos tópicos. Então você faz esse levantamento aqui para cada um dos tópicos. A gente vai fazer aqui porque a gente vai falar sobre isso logo agora. Mas é importante que você faça isso e fique tranquilo, porque essa é a parte da redação que realmente você acaba levando mais tempo para poder construir, porque é justamente você está refletindo sobre o assunto, está definindo quais são os argumentos que você vai usar. Depois que você tem tudo isso pronto, aí você vai fazer o quê? Vai planejar a sua redação. Né? A gente sabe que um texto dissertativo é dividido em introdução, desenvolvimento, né, e conclusão. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Porém, como se trata de uma prova da banca Sebrasp, tá? A gente vai ter que fazer algumas adaptações. A gente pode fazer algumas adaptações a essa estrutura. A primeira adaptação que você vai fazer é a seguinte, né? Você vai fazer uma introdução que pode ter de 0 a 3 linhas, tá? 0 linhas? Pode, desde que você utilize todas as linhas para poder responder aos tópicos. Mas, em tese, você vai ter um máximo de 3 linhas, então você vai utilizar poucas linhas nesse parágrafo de introdução. Por que você vai fazer isso? Porque o parágrafo de introdução, basicamente, não vale ponto, né? O que vale ponto aqui, ó, é isso aqui, ó. Se você somar isso aqui, vai dar 28,5 em um total de 30 pontos. Então, 95% da sua nota está aqui na resposta aos tópicos. Então, você não vai perder linha aqui, ó. Você não vai jogar linha fora aqui. Você vai usar o mínimo possível para poder atender a estrutura formal que a banca pede, né? Mas o foco tem que estar aqui, é na resposta, é no que está sendo pedido, beleza? E aí,
Você vai fazer isso aqui e depois vai dividir as linhas de forma proporcional à quantidade de pontos. Então, isso aqui vale 8,5. Esse vale 5. E esse aqui vale 15. Esse aqui é o tópico que vale mais pontos. Então, quando você for fazer a distribuição, você vai dar mais linhas para ele. Vai ser de 9 a 12 linhas para poder responder ao tópico 3. Né? Por quê? Porque quanto mais linhas você utilizar na sua redação, mais informações você coloca acerca daquele tópico, maiores são as chances de você acertar o padrão de resposta. Né? E se você acertar o padrão de resposta do tópico 3, você já tem 15 pontos, já tem metade da nota. Então, vale a pena direcionar mais linhas para o que vale mais pontos. É esse o planejamento que você vai fazer. E aí, uma das estratégias que a gente aprendeu no nosso curso e que a gente pode utilizar aqui é justamente abrir mão da conclusão. Então, a gente transforma esse tópico 3 na conclusão do texto. E aí você ganha essas linhas aqui para poder discorrer ainda mais sobre ele. Beleza? Então, a gente vai ver como é que a gente faz essa transformação aqui, né, nesse caso dessa redação. Fez esse planejamento, vamos para a nossa resolução. Para poder montar a nossa introdução, a gente utiliza o assunto, o tema e a tese. E aquela estrutura coringa, né? Uma estrutura coringa que a gente montou aqui para fazer o parágrafo de introdução que está lá no nosso curso. Então, ó, ao refletir sobre os desafios impostos pela pandemia, busquei aqui uma parte do tema, percebe-se que as ações das polícias civis estão relacionadas à garantia de direitos e à manutenção de ordem pública durante o estado de calamidade. Apresentei a minha tese. Beleza? Então, o importante aqui, nesse parágrafo de introdução, é você definir a tese. E essa tese ela tem que estar bem relacionada com o tema, né? Para quê? Para que a banca ela veja que você não fugiu do que foi solicitado. Então, a introdução pequenininha, 3 linhas, com a sua tese bonitinha, não precisa mais que isso. Aí você vai para a resposta ao tópico. Vamos lá. Preliminarmente, é um elemento coesivo para indicar que você está começando a sua argumentação. Pode-se afirmar que a Polícia Civil exerce um papel de protagonista na manutenção dos direitos e das garantias fundamentais de segurança pública. O que eu fiz aqui? Meu tópico frasal, ele faz uma referência direta ao tópico denunciado. Eu deixo claro que eu vou falar sobre a Polícia Civil e o papel da Polícia Civil, e também vou falar sobre manutenção dos direitos e das garantias fundamentais, que é o que está sendo solicitado aqui. Qual é o objetivo desse tópico frasal? Fazer com que o examinador, quando pegar seu texto, olha aquele parágrafo e fala assim, ah, beleza, ele vai responder ao tópico 1 aqui. Né? Então, facilita muito para o examinador na hora de corrigir e também facilita muito para você organizar as ideias. Você traz aquela afirmação ali relacionando com o tópico do enunciado e isso ajuda você a não fugir do tema, né? Não fugir do que está sendo pedido. Aí, beleza, aí você faz essa afirmação, bota um ponto, aí agora vai começar a nossa argumentação, que a gente chama de argumento principal, que é quando a gente vai ter que relacionar as duas informações. Como é que a gente faz isso? Começa com um recurso de autoridade. Segundo a Constituição Federal, ó, examinador, não estou tirando da minha cabeça essa informação não, está lá na Constituição. Quer questionar? Vai lá na Constituição e questiona, entendeu? Então tem força, diferente de, ah, eu acho que não sei o quê. Aí pronto, aí você perdeu força na argumentação. Então utiliza o recurso de autoridade para te dar força. Aí vem, eu vou falar sobre o papel da polícia. As polícias civis são responsáveis pela segurança pública e possuem o dever de preservar a ordem pública, atuar como polícia judiciária e apurar infrações penais. Então aqui eu fiz um resuminho do artigo 144 da Constituição Federal, né, que são as funções das polícias civis. E veja que eu trago aqui polícia judiciária e infrações penais para deixar específico, uma vez que o dever de preservar a ordem pública, né, responsável pela segurança pública, também é uma atribuição de outros tipos de polícia, beleza? Show de bola. Depois eu vou fazer então uma relação aqui com a manutenção dos direitos e das garantias. Então, no exercício dessa função, que função? Essa que a gente acabou de citar, do papel dele, as polícias civis devem zelar pelos direitos e garantias fundamentais. Ó, busquei aqui, o examinador, opa, agora ele vai falar sobre isso. Como? Tratar homens e mulheres de forma igual, isso aqui é um direito e garantia fundamental? É. Não lançar mão da tortura ou do tratamento desumano. Né? Lançar mão aqui nem fica tão legal, tá? Não se utilizar, né? Não se utilizar da tortura ou do tratamento desumano, né? Fica melhor, fica mais formal. Depois,
respeitar a inviolabilidade do sigilo de correspondências e das comunicações e a inviolabilidade de domicílio, entre outros. Então a gente vai colocar aqui um ponto e vírgula aqui para poder fechar, porque cada um dos elementos que a gente citou aqui, a gente colocou um ponto e vírgula. Ó. O primeiro direito de garantia fundamental foi tratar homens e mulheres de forma igual. O segundo foi não lançar mão, não se utilizar da tortura ou do tratamento desumano, ponto e vírgula. Respeitar a inviolabilidade do sigilo de correspondências e das comunicações e a inviolabilidade do domicílio, ponto e vírgula, entre outros, beleza? Então, isso aqui é uma estratégia também de enumeração, você trazer ali o ponto e vírgula para deixar bem claro quais são os itens da sua enumeração, da sua exemplificação. Veja que aqui eu falei sobre o papel, falei sobre os direitos e garantias fundamentais relacionando eles. Onde é que eu relacionei? Aqui, ó. No exercício dessa função, os policiais civis devem zelar pelos direitos e garantias fundamentais. Como? Cita exemplo, Bruno. Aí eu trago os exemplos de garantias fundamentais que devem ser respeitadas pelas polícias civis, beleza? Show de bola, parágrafo ficou top. Nota máxima no quesito, porque você abordou tudo que foi solicitado. Agora vem o tópico 2. Discorra sobre a atuação da Polícia Civil na manutenção da ordem pública durante o estado de calamidade. Então aqui eu vou ter que citar algumas formas de atuação da Polícia Civil nesse contexto aqui de calamidade pública, durante a pandemia. Então, ó, o papel da Polícia Civil também, veja aqui que eu botei de roxo para indicar que é um elemento coesível. Busquei a ideia do parágrafo anterior. No parágrafo anterior a gente falou sobre o papel da polícia, né? E aqui eu também, ó, ele vem como uma forma de linkar os dois parágrafos. Aí eu trago a minha referência, né, o meu tópico frasal, fazendo referência ao tópico do enunciado. Foi importante, ó, então o papel da Polícia Civil também foi importante durante o estado de calamidade pública decorrente da Covid-19. Fiz referência aqui ao meu tópico frasal, aí o examinador vai ler e falar assim, opa, agora ele vai falar sobre a atuação da polícia, né, durante o estado de calamidade. Aí eu venho, ó, conforme os relatórios divulgados pelos órgãos de segurança pública, isso aqui é o nosso recurso de autoridade. Fiz questão de trazer um recurso de autoridade bem genérico para te mostrar que na hora da sua prova você não precisa conhecer exatamente aonde está determinada informação, onde está determinado dado, né? Ou onde saiu alguma estatística. Não, você pode utilizar de um elemento mais genérico, mas só para poder fortalecer, para dizer, ó, os órgãos de segurança pública que divulgaram essas informações, não estou tirando novamente da minha cabeça, tá bom? Aí vem, ó, conforme os relatórios divulgados pelos órgãos de segurança pública, a Polícia Civil, a fim de manter a ordem pública, ó, ordem pública, atuou na fiscalização de estabelecimentos comerciais e eventos para evitar aglomerações e investigou sobre preços e produtos alterados. Então, isso aqui foi uma das ações, uma das formas de atuação da Polícia Civil e que está bem relacionada com a questão da Covid-19. Beleza? Então eu trouxe um exemplo que está bem relacionado. Só que eu vou trazer mais, né? Tem um pouquinho de espaço. Aí eu venho. Além disso, que é um elemento aditivo, ó, implementou operações de investigação de crimes e fraudes, apurou denúncias e elaborou ações de conscientização na preservação de crimes impulsionados pelo isolamento social. Isolamento social também está relacionado à pandemia. Então, aí nesse caso aqui, veja que eu fui bem mais genérico. Ó. Investigação de crimes e fraudes é uma função da Polícia Civil. Apurar denúncias é uma função. Né? Elaborações de conscientização na preservação de crimes também é. Só que à medida que eu falo impulsionados pelo isolamento social, eu estou fazendo relação sempre à Covid-19, né? Ao estado de calamidade pública. Então, eu trago vários exemplos, né, várias formas de atuação da Polícia Civil durante esse estado. E é isso que você vai ter que fazer na sua prova, relacionar as ações com uma situação específica. E aí, para fechar o parágrafo, a gente vai fazer a resposta do tópico 3. Só que aí, como vai ser o último parágrafo do texto, a gente vai utilizar uma estratégia extremamente complexa, tá? Uma estratégia extremamente complexa para você conseguir aproveitar as linhas sem precisar trazer uma conclusão. Vou te mostrar agora qual é. Dá uma olhada aqui. Eu começo o parágrafo com por fim.
Só isso. Acabou. Coloco por fim. Por quê? Porque o por fim, ele é um elemento conclusivo, não é? Então ele está indicando que é o final do texto. Então ele funciona como um elemento conclusivo. A partir daí, se eu inserir um elemento conclusivo no meu parágrafo de desenvolvimento e ele é o último parágrafo, ele pode ser subentendido como um parágrafo de conclusão. Então é uma estratégia simples que serve aí para você poder, pelo menos, alegar para a banca que você cumpriu com a estrutura completa de um texto dissertativo, beleza? Logicamente, não tem uma função de conclusão, porém, como o nosso foco é aqueles 95% da nota, né, que é acertar os tópicos, isso não vai prejudicar a sua nota. Pelo contrário, vai tender a aumentar ainda mais a sua pontuação. Então, é uma estratégia de prova voltada para a banca Sebrasp, beleza? Então, vamos ver o que eu escrevi aqui. Então, a banca pediu: cite exemplos de crimes que aumentaram durante a pandemia. Então, aqui é o subtópico 1 e exemplos são 2 ou mais. E liste ações que podem ser adotadas pelas polícias civis para evitá-los. Então, aqui é o subtópico 2, eu tenho que trazer 2 ou mais ações. Beleza? Massa. Então, vamos lá. Por fim, vale ressaltar que alguns tipos de crimes aumentaram durante a pandemia da Covid-19. Opa! Olha aqui, o meu tópico frasal ele faz referência direta ao subtópico 1. Então o examinador vai olhar e falar: caramba, ele vai responder agora ao tópico 3. Foi exatamente o que eu pedi para ele falar. Beleza. Aí você vem, ó, os principais meios de comunicação, novamente um recurso de autoridade daqueles bem genérico, mas que serve, né, útil no dia da prova. Os principais meios de comunicação, né, relataram que os crimes que mais cresceram durante esse período foram as fraudes por aplicativo de mensagem, o tráfico de drogas, as violências domésticas e de gênero e a corrupção e fraudes em licitações. Então eu trouxe aqui vários crimes, beleza? Todos esses crimes estão relacionados à pandemia. Então, devido a, por exemplo, fraude em aplicativo de mensagem, como o pessoal passou a utilizar muito mais tecnologia, né, porque tinha questão do isolamento, tudo não podia encontrar, os criminosos começaram a utilizar mais os meios de comunicação digitais para poder aplicar os crimes. Então, aquelas mensagens para poder clonar cartão, para poder clonar o WhatsApp, para poder pedir dinheiro, enfim, todos esses aumentaram durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas passaram a utilizar mais essas ferramentas. Tráfico de drogas, né? Tem reportagens que você pode até ver no nosso padrão de resposta, em que mostra que as pessoas durante a pandemia passaram a utilizar mais drogas, a consumir mais drogas. E se tem mais gente consumindo, logicamente, o tráfico fica mais forte, então há um aumento de tráfico de drogas também. Também violência doméstica e violência de gênero. As pessoas tiveram que ficar tempo dentro de casa. Dentro de casa você cria atritos e aí as pessoas, algumas pessoas manifestaram aquele instinto criminoso e passaram a praticar violência, né, contra a esposa, contra os filhos, contra o esposo, enfim. Então, tudo, né, foi causado aí pela questão da pandemia, então também é um crime que aumentou durante o período. E por fim, a corrupção e a fraude em licitação. Ah, Bruno, aumentou? Provavelmente aumentou porque tiveram muito mais contratações, né, emergenciais, né, sobre o pretexto do estado de calamidade pública. E aí, para quem estuda direito administrativo, sabe que numa contratação emergencial você pula uma série de etapas do procedimento licitatório. Isso facilita muito o direcionamento da licitação. E a partir do momento que você direciona uma licitação, né, você está dando um benefício para uma empresa, que a empresa, consequentemente, acaba dando um benefício para o gestor. Então, aumenta essa questão da corrupção e das fraudes. Então, tudo isso está relacionado ao estado de calamidade pública proporcionado pela pandemia da Covid-19. Beleza? Então, eu trouxe aqui o quê? A resposta ao subtópico 1. Massa. Agora eu preciso citar ações que podem ser adotadas para evitar esses crimes. Então, vamos lá, ó. Para evitar que tais crimes se perpetuem, veja que a resposta é direta. Para evitar que tais crimes se perpetuem, as polícias civis devem atuar de forma preventiva, por meio da imprensa e das redes sociais, na conscientização dos golpes digitais por aplicativos. Opa, então falei aqui sobre os golpes por aplicativos. Além disso, devem investir em tecnologia e pessoal para reduzir o tráfico de drogas e a corrupção, né? Então eu falei tráfico de drogas,
e a corrupção e fortalecer os meios de denúncia e de proteção às vítimas de violências doméstica e de gênero. Então eu falei sobre esse outro problema. Então veja que as ações que eu citei, todas estão relacionadas a um dos crimes que eu coloquei no enunciado, ou que eu coloquei no argumento acima, né, na primeira parte do argumento principal. E aí então eu respondo exatamente o que foi pedido aqui no subtópico 2. Então, ó, daqui até aqui eu respondi ao subtópico 1, daqui até aqui eu respondi ao subtópico 2 e pronto. Acabou meu texto. Ah, Bruno, sobrou linhas. Sobrou linhas, ótimo. Escreve mais. Utiliza todas as linhas da sua redação, trazendo o máximo de informações possíveis, né? Por quê? Porque a banca ela vai utilizar um padrão de resposta. Se você respondeu de acordo com o padrão de resposta, sua nota vai ser boa. O problema é que a gente não sabe o que está escrito no padrão de resposta. Então, você tem que trazer o máximo de informações possíveis, porque aí você aumenta as chances de acertar o que está no padrão de resposta. A lógica da discursiva é essa e a estratégia que você tem que levar para o dia da prova também. Beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim lá no @vocêconcursado, ou no @prof.brunomarques, aqui quem vai te atender sou eu, aqui no Você Concursado tem toda uma equipe lá pronta para te atender, até mais rápido às vezes. E também você tem aqui o canal da Academia Discursivas no Telegram, um canal gratuito, você também tem acesso a mim por lá, beleza? Então, um forte abraço e bons estudos.